Olá, alunos da terceira série. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula? Vem comigo. Na aula de hoje, vamos estudar o tema Filosofia Política, Thomas Hobbes. Vamos analisar as questões pertinentes à política a partir de pensadores que levantaram questionamentos, por exemplo, com relação ao surgimento do Estado. Vamos lá? O nosso objetivo: conhecer as ideias principais dos filósofos chamados contratualistas para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado por meio do que é chamado contrato social. Ok? Vamos lá. Numerosas e variadas são as teorias que tentam explicar a origem do Estado. E todas elas se contradizem em suas e nas suas conclusões. O problema é bastante complexo e a ciência não dispõe de elementos seguros para reconstituir a história e os meios de vida das primeiras associações humanas. Uma pergunta, como sempre gosto de levá-los a reflexões, é: posto o que temos hoje como aquilo que chamamos de Estado, a forma como a sociedade se agrupa, se organiza, se governa e se permite governar, em que ponto da história se deu o início disto que chamamos de Estado, como nós entendemos como tal? Esse é o questionamento. Todas as teorias são baseadas em hipóteses, ou seja, meramente conjecturais, raciocínios hipotéticos. Certo é que em um dado momento, os seres humanos passaram a se integrar como Estado, ou a partir de uma situação onde a figura do Estado se apresenta. Quando isso se deu? Como se deu? Em que momento da história isso passou a existir? E os teóricos vão colocar os seus pensamentos, e como vimos anteriormente, pensamentos que acabam se contradizendo. Ou seja, hipóteses, conjecturas, raciocínios hipotéticos é o que nós temos. Mas vale pensar. E vale pensar com a seguinte reflexão: o Estado como posto, como temos, tá? Qual sua origem? Por que surgiu? Como surgiu? É o que é? Está bom? Pode ser mudado? Pode ser melhorado? Existe uma outra forma de pensar a governabilidade, a governança, o Estado, as pessoas que compõem esse Estado? Qual o nosso papel enquanto pertencentes ao Estado? Vejamos. Teorias da origem familiar, teorias da origem patrimonial e teorias da força. São teorias que tentam explicar a origem do Estado. A teoria da origem familiar é a mais antiga. Apoia-se na derivação da humanidade de um casal originário e de fundo bíblico, dividindo-se em patriarcal e matriarcal. Esta é uma das teorias. Rousseau, em harmonia com a doutrina de Aristóteles,
afirmou que a família é o primeiro modelo da sociedade política, mas é preciso não perder de vista que a família é mais unidade social do que propriamente política. Por isso, entra aqui em dissonância com outros pensadores, que vão olhar o Estado de uma forma realmente política, enquanto a família é uma unidade social dentro desse Estado propriamente político. A teoria patriarcal sustenta que o Estado deriva de um núcleo familiar cuja autoridade suprema pertenceria ao ascendente varão mais velho. O Estado seria uma ampliação da família patriarcal. A teoria matriarcal sustenta que a primeira organização familiar teria sido baseada na autoridade da mãe. Como era incerta a paternidade, teria sido a mãe a dirigente e a autoridade suprema das primitivas famílias. A teoria da origem patrimonial teve como defensor Haller. Haller afirma que a posse da terra gerou poder público e deu origem à organização estatal. Modernamente, essa teoria foi acolhida pelo socialismo, doutrina política que considera o fator econômico como determinante dos fenômenos sociais. É interessante, aqui podemos pensar nessa ligação com o modo de pensar de Karl Marx, com seu materialismo histórico. A sua doutrina política, o seu pensamento se dá nas relações de produção, ou seja, a presença da economia como determinante dos fenômenos sociais. E a história, então, se constrói, reconstrói, caminha sob o comando da produção, ou sob o olhar da produção, o manifestar da produção. Um olhar marxista. Veja, nós estamos estudando as teorias. Vamos lá. Contrato social, que é o nosso tema. Observe, lá no início, o nosso olhar, o nosso estudar, o nosso investigar, tendo como base os filósofos pensadores contratualistas. E aqui nós temos o chamado contrato social. E uma das figuras que exercem bastante influência, uma das figuras que exerce bastante influência na temática, Thomas Hobbes. Na obra de Hobbes, o Estado é analogicamente comparado a um corpo humano, tanto que denominou de corpo artificial. O Estado, dotado de órgãos e subdivisões administrativas incumbidas de competências específicas, assemelha-se à estrutura e funcionamento do corpo humano, pois este funciona tão somente em razão da inter-relação entre seus órgãos, músculos, nervos, etc. Esse é o pensamento de Thomas Hobbes. Hobbes tornou-se importante por suas ideias de cunho político e pelo apoio que dava ao absolutismo como a forma de governo mais adequada. Veja, hoje nós vivemos uma democracia e precisamos lutar para que isso se mantenha. A nossa batalha é, sim, um Estado democrático de direito. Você tem uma voz que pode sim e é uma voz ativa, você tem incumbências, você tem obrigações, deveres, mas também você tem aquilo que chamamos de direitos, socialmente falando, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando. E Hobbes defendia um Estado absolutista, onde
existe um governo central e absoluto, ou seja, absoluto porque tudo parte deste ou dessa figura, não oportunizando uma participação social. E Hobbes vai trabalhar então a temática do contrato social, onde estamos de alguma maneira sujeitos à imposição de um Estado e, na sua visão, absolutista. O título da sua maior obra significa uma gigante criatura marinha, o Leviatã, que é citada na própria Bíblia. O contrato, ou perdão, o direito natural, fora proveitoso aos homens primitivos até certo limite. E ele vai falar desse direito natural, como o direito à preservação da vida, também envolvido com os desejos. A partir do momento que eu estou em perigo ou que eu desejo, eu posso usar desse direito natural, até mesmo para subjugar o outro em nome daquilo que eu quero, que eu desejo. Mas hoje nós sabemos que não funciona desta forma. O meu direito tem um limite e ele vai até onde alcança o seu direito, que também é um limite. Mas quando perceberam que ao mesmo tempo em que tinham poder sobre tudo e podiam tudo desfrutar da liberdade segundo a própria vontade, não detinham nada por direito legítimo. Não era legitimado, não era legal, não era legalizado. O que vai acontecer? Surge a insegurança. Contavam apenas com a sorte e a astúcia para a manutenção de sua vida e de seus bens. Literalmente pela força, pela imposição, o mais forte prevalecendo. Esse é o estado chamado estado natural. Literalmente animalesco. A razão levou os homens, então, a concluir que viver em comunidade é mais favorável ao seu próprio desenvolvimento e à acumulação de bens. Neste sentido, nós lembramos do pensamento de Karl Marx também. Por isso, vai desenvolver a sua teoria com base na produção, tendo como base o materialismo, na acumulação, no capital, no ajuntar, no acumular. Quando vigora o estado de natureza, cada qual é juiz de si mesmo, e não há nada que confira segurança ao sujeito, e não há nenhuma lei que lhe garanta o direito, por exemplo, de propriedade. Ou seja, se um intentava contra o outro para tomar o que o outro possuía, não havia nada que lhe garantia. Então era realmente a lei do mais forte. Aquele que se mantinha, aquele que se preservava, era sim aquele que conseguia se sobrepor ao seu, podemos colocar assim, adversário. Do mesmo modo que não havia impedimento de um homem fazer mal a outrem, também não havia nada que lhe assegurasse que algum mal não lhe seria feito. Os homens inclinaram-se, cada indivíduo, a renunciar em parte à sua liberdade, visando a formação, então, de um governo. Eu vou abrir mão, o outro abrirá mão, e nós vamos, então, formar um governo, e este governo passará a direcionar, a governar, a dirigir a sociedade. Impondo, claro, os seus limites, as suas regras, as suas leis, limitando, delimitando, concedendo direitos, salvaguardando esses direitos, guardando esses direitos. Pois bem, os homens precisaram então parar, pensar, entrar em um acordo, abrir mão dos próprios e individuais desejos para a formação de um governo. Obviamente, nós estamos pensando aqui no contrato social na visão de Thomas Hobbes, ok?
Sigamos. Para sustentar sua teoria do contrato social, Thomas Hobbes partiu do pressuposto que todos os homens buscam a paz. Olha aqui a nossa ilustração. Vamos manter a nossa paz, e isso é muito típico em filmes mais antigos, a presença do índio, a presença do homem chamado homem branco, e entre eles, aquilo que simbolizaria a paz, o chamado cachimbo da paz. Mas será que todos os homens realmente buscam a paz ou buscavam a paz? É claro, se nós pensarmos no estado natural, onde se prevaleceria o mais forte, é interessante pensarmos isso. Muito melhor buscar a paz, mesmo que eu abra mão em um ponto, o outro vai abrir mão em outro ponto, e se estabeleça então um governo sobre todos, do que viver a insegurança no dia a dia. Ter que me sustentar pela força, ter que me resguardar pela força, resguardar a minha prole, a minha família pela força. A base da criação do Estado para Hobbes está na necessidade de se exercer um controle sobre a natureza humana. Natureza muitas vezes impassiva, violenta, muitas vezes com o desejo acima do pensamento racional, agir sem pensar. Então Hobbes vai pensar a base, né, da criação do Estado com a necessidade de exercer um controle sobre a natureza humana. E vamos pensar, quando esse ser humano hoje, partindo desse pressuposto, ele perde o seu controle, ou perde o controle da sua natureza humana, está sujeito a ser, por exemplo, preso, ser multado, pagar pela sua decisão, pelo seu crime, pela sua ação. Por quê? Justamente para impor limites dentro do Estado, para impor limites dentro da sociedade, para que o homem realmente deixasse de viver o estado natural e conseguisse, a partir de então, viver em sociedade. A natureza humana, movida pelo desejo de poder incessante, inviabiliza a vida em estado de natureza, forçando então o ser humano a procurar saídas, tendo sido a institucionalização do Estado uma decisão racional, a qual viabiliza a troca de uma liberdade ilimitada, pelo menos suposta liberdade ilimitada, se nós formos buscar na filosofia clássica, na filosofia grega, no pensamento dos primeiros filósofos, nós vamos encontrar aqui uma questão que é interessante se pensar. A troca de liberdade ilimitada. A pergunta é, realmente o ser humano viveu uma liberdade ilimitada? Ora, se ele temia pela própria vida, então a liberdade não era tão ilimitada assim. Porém, a presença do Estado, mesmo que aparentemente inviabilizando a liberdade ilimitada, a presença do Estado vem para dar um controle. Nem tudo aquilo que chamamos de liberdade realmente o é. Aí, por exemplo, aquilo que se comete contra o outro. Dentro de um Estado de direito, um crime. E um crime é penalizado. Então, uma aparente quebra de liberdade, mas voltando ao pensamento dos filósofos clássicos, realmente há liberdade? Totalmente liberdade? Ilimitada? É claro que, se pensarmos bem, não há uma liberdade total. Nós somos totalmente dependentes. Liberdade pressupõe um controle total. Eu não posso controlar a natureza, não posso controlar a chuva, eu não posso
simplesmente ordenar que se chova quando eu quero trabalhar, por exemplo, uma lavoura. Então a nossa liberdade, ela sempre foi, na verdade, limitada. Porém, no estado de natureza, há uma ideia, a ideia que se transmite é de que havia uma liberdade ilimitada, porque até poderia se matar em nome de um desejo próprio. Mas isso não significa literalmente uma liberdade ilimitada. Pois bem, de qualquer forma, o Estado, ele existe, ele nasce como uma forma de controlar, muito mais de impor os limites. Entretanto, com segurança, existe no estado no estado da nossa sociedade. Na visão de Hobbes, o Estado, portanto, surge como uma restrição que o homem impõe sobre si mesmo, como forma de cessar o estado de guerra ou o estado natural, de todos contra todos. Então, retomando, muito mais um limitador. É claro que há uma imposição, pois se nós pensarmos bem, acabamos que em alguns momentos nós lutamos contra aquilo que nos é imposto, nos é colocado. Mas como seres racionais e envolvidos com a sociedade, nós acabamos entrando, permitindo ou nos permitindo, ou permitindo que as restrições venham sobre nós. Em nome do quê? De uma busca por uma sociedade, uma comunidade que consiga viver minimamente em harmonia. Retomando então o nosso objetivo, conhecer as ideias principais dos filósofos contratualistas, para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado por meio do contrato social. Então é óbvio, aqui quando lemos, encontramos a expressão contrato social, tem um sentido simbólico. Por quê? Porque você e eu não assinamos nenhum contrato de convivência. Porém, esse contrato, ele existe. E existe para a nossa melhor relação, convivência, para que nós possamos minimamente, como coloquei anteriormente, vivermos em uma harmonia, vivermos em comunidade. Então pense comigo, voltando aqui ao objetivo, conhecer as principais ideias. Hoje, com a ideia, o pensamento, ou melhor, uma parte, pois é algo gigantesco o pensamento de Thomas Hobbes, mas uma parte desse pensamento, como o Estado surgiu? Surgiu como um meio de frear, como um meio de limitar, como um meio de colocar barreiras, limites nas relações, nas convivências, deixando então o estado natural, onde tudo era tomado pela força, os desejos eles eram realizados, alcançados muito mais pela força, pela violência, pela guerra uns contra os outros, do que dentro de um relacionamento harmônico. E aí vem o chamado contrato social. Espera aí, vamos pensar bem. Vamos procurar uma melhor maneira de convivermos, de nos relacionarmos, de colocarmos garantias tanto para o outro quanto para a mim. Olhar para o outro tanto quanto olhar a minha própria vida e as nossas relações enquanto membros de uma sociedade. Daí o chamado contrato social. Vou abrir mão, o outro irá também abrir mão e nós vamos chegar a um ponto comum. Veja bem, quando nós não abrimos mão, por exemplo, diante de um fato, de um problema, de uma discussão, de algo que precisa ser resolvido, quando nós deixamos o que eu estou colocando como abrir mão, partimos para vias de fato, para uma agressão, para um crime. Por isso o Estado vem para limitar, resguardar direitos, deveres, obrigações, aquilo que pode
ser útil para um, que seja para o outro, aquilo que é bom para um, que seja para o outro, garantindo a propriedade privada, garantindo o espaço, garantindo a fala, garantindo o direito de ir e vir, limitando aquilo que entendemos hoje como o excesso, aquilo que não é bom, aquilo que faz mal. Ok? Aqui uma pequena ideia dentro do contrato social, pensando este primeiro teórico, Thomas Hobbes. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato. E são vários meios que temos para contato, vários canais. Entre em contato e vamos permanecer no nosso propósito, buscar o conhecimento. Ok? Até a próxima. Espero vocês.